A manhã deveria ser tranquila. Não havia declarações oficiais agendadas. Nenhuma aparição da família real havia sido anunciada. Contudo, em apenas um minuto arrepiante, toda a nação foi mergulhada em estado de descrença. O príncipe William, pálido e visivelmente abalado, avançou diante das câmeras. Sua postura era rígida, mas seus olhos o traíam vermelhos inchados e cheios de lágrimas. Houve um breve silêncio enquanto ele olhava para a lente. E então, com a voz embargada pelo peso do que estava prestes a dizer, proferiu as palavras que mudariam tudo. Não foi apenas um anúncio, foi uma detonação emocional que abalou os alicerces da monarquia. Enquanto as pessoas ao seu redor se inclinavam para a frente, incrédulas, William falou sobre perda, traição e um legado à beira do colapso. Ele não citou nomes, mas a dor em sua voz dizia tudo. Ele chamou isso de uma fratura irreversível, um momento do qual não haveria volta. A imprensa se mobilizou. Os correspondentes da realeza ficaram boquiabertos. As redes sociais explodiram. Mas dentro das paredes douradas do palácio, a atmosfera era ainda mais sufocante. Apenas minutos antes do discurso de William, assessores teriam implorado que ele reconsiderasse. Os membros mais importantes da família real se trancaram atrás de grossas portas de madeira em reuniões frenéticas de crise. Mas William já havia tomado sua decisão. Não se tratava mais da instituição. Tratava-se da verdade, a verdade dele. Aquela que fora sepultada sob anos de protocolo, silenciada pelo dever e mascarada por sorrisos públicos cuidadosamente ensaiados. Uma verdade que, uma vez dita, despojaria a família real de sua última ilusão de unidade. O discurso em si durou menos de 3 minutos. Mas nesse curto espaço de tempo, o futuro rei da Inglaterra declarou uma guerra emocional. Uma guerra não travada com exércitos, mas com memórias dolorosas. Ele fez uma referência velada ao protocolo final da Rainha Elizabeth, um documento que, segundo rumores, continha instruções sobre a linha de sucessão e seus maiores temores para o futuro da monarquia. Muitos acreditavam que esse documento havia permanecido lacrado por décadas. E, no entanto, as palavras de William sugeriam que ele não apenas o havia lido, mas agora estava agindo de acordo com ele. O que a falecida rainha havia previsto. O que ela tentara impedir. E talvez a parte mais perturbadora de tudo isso tenha sido o que William não disse. Não houve menção a Catarina, nem referência aos seus filhos. Pessoas próximas ao palácio afirmaram que Catarina lhe implorara na noite anterior, instando-o a recuar, a esperar, a reconsiderar. Mas Guilherme já havia ultrapassado um limite emocional e politicamente. Ele permanecera em silêncio por tempo demais, vira muitas coisas se desmoronarem por trás dos portões do palácio e sentira o peso esmagador de ser herdeiro de uma coroa que agora lhe parecia mais uma maldição do que uma bênção. O mundo via um príncipe, mas o que se apresentava diante deles era um homem destruído, um homem que escolhera a verdade em vez da tradição, a dor, em vez da harmonia e a vulnerabilidade crua, em vez do protocolo real. E enquanto a tela escurecia, tudo ficou preto e os portões do palácio permaneceram fechados. Uma pergunta ecoava mais alto que as outras, o que teria levado o príncipe William a esse ponto de ruptura, mas o que poderia levar o futuro rei a um colapso emocional tão grande? Para entender o peso de suas palavras, precisamos relembrar os dias que antecederam esse desmoronamento histórico. Durante meses, murmúrios pairavam no ar. Reportagens da imprensa especularam sobre o comportamento retraído do príncipe William, sua ausência em compromissos reais importantes e o fato de seu sorriso não mais alcançar os olhos. Alguns acreditavam que era algo pessoal. Outros sussurravam sobre desavenças internas com Charles. Mas nenhum deles sabia a verdadeira dimensão do que havia abalado o herdeiro do trono. Por trás das portas,
fortemente guardadas do arquivo real enterrado sob décadas de segredos de Estado e correspondências seladas, William descobriu algo tão devastador que abalou sua crença na própria instituição que ele nascera para defender. Era uma traição tão profunda, tão meticulosamente escondida, que, uma vez descoberta, tornou-se impossível de ignorar. A partir daquele momento, o silêncio de William não era apenas perigoso, era cúmplice. Tudo começou com uma chave mestra que outrora fora confiada à Rainha Elizabeth e posteriormente passada ao rei Charles como parte da transição oficial. Num ato silencioso de desespero e curiosidade, William acessou o arquivo pessoal de seu pai, enquanto Charles estava no exterior. O que ele descobriu foi uma gaveta trancada contendo uma série de cartas confidenciais entre Charles e um chefe de Estado estrangeiro, correspondências que jamais deveriam ter existido, muito menos permanecido ocultas. O conteúdo dessas cartas revelava negociações secretas sobre terras-títulos e bens ligados não ao governo britânico, mas a interesses reais pessoais. William ficou horrorizado. Esses não eram assuntos de diplomacia, eram acordos que minavam diretamente a visão da falecida rainha e insinuavam alianças que ameaçavam a integridade da própria monarquia. Abatido, William confrontou os conselheiros jurídicos do palácio exigindo esclarecimentos. Mas, em vez de respostas, deparou-se com frases ensaiadas evasivas deliberadas e advertências veladas para que considerasse as implicações. Todas as tentativas de obter transparência foram recebidas com resistência. Um acobertamento já estava em curso orquestrado por altos funcionários da corte, que passaram anos protegendo a coroa de qualquer tipo de escândalo. Esses não eram conselheiros leais, eram guardiões das sombras, protetores de segredos voláteis demais para jamais virem à tona. E agora William havia penetrado o véu que o cercava. Quanto mais fundo ele cavava, mais isolado ficava. As reuniões no palácio se tornaram tensas, as conversas com Charles frias. O que começou como um filho em busca de respostas, rapidamente se transformou em uma batalha de vontades entre um pai desesperado para manter o controle e um herdeiro que se recusava a viver na negação. Charles implorou para que ele deixasse o assunto para lá. William se recusou. Discussões acaloradas abalaram os aposentos privados da família. Em certo momento, segundo uma fonte interna, os gritos ficaram tão altos que os funcionários do palácio foram solicitados a evacuar o local. A tensão entre o rei e seu filho deixou de ser um assunto privado. Era uma bomba relógio. E bem no meio de tudo estava Catherine. Sempre à força estabilizadora, ela tentou impedir que William caísse no abismo. Ela implorou que ele ponderasse as consequências. Se fizer isso, alertou ela, você destruirá tudo. A família, a confiança pública. Mas a verdade já havia se apoderado de William como um incêndio, consumindo suas dúvidas e acendendo um senso de dever que nenhuma coroa poderia suprimir. Ele não fazia isso apenas como príncipe. Fazia isso como um pai que queria deixar para trás uma monarquia na qual seus filhos pudessem acreditar. E enquanto o mundo não fazia ideia do que se desenrolava naqueles corredores mal iluminados, outra figura já estava em movimento. Um nome que estivera ausente das conversas por tempo demais. Enquanto William se preparava para fazer seu anúncio, outra tempestade já se anunciava. Uma tempestade que envolvia um nome que a família real esperava apagar da memória. Como o príncipe William, sua voz ecoou pelas manchetes do mundo todo. Sua confissão crua, definitiva e impossível de ignorar levou a um segundo evento que se desenrolava silenciosamente nos bastidores, ameaçando reacender uma chama que a família real tentara desesperadamente extinguir. Enquanto o mundo ainda se recuperava da trágica declaração do futuro rei,
Uma aeronave real cortou o nevoeiro da manhã e pousou em Heathrow, sob estrita confidencialidade, escoltada pela segurança real e sem constar nos registros públicos de voo. Das portas emergiu o príncipe Harry, sem câmeras, sem imprensa, sem aceno de boas-vindas. Apenas um homem tomado pela urgência, com os olhos cansados e a boca contraída. Ele segurava algo firmemente na mão. Um envelope lacrado, carimbado com o brasão real e envelhecido de uma forma que o tornava inconfundível. Não era um briefing, não era uma atualização de protocolo. Era algo pessoal, uma carta de sua mãe, a princesa Diana, retirada de um cofre secreto do qual ninguém falava há décadas. Mas o retorno de Harry não foi ideia dele. Ele havia sido convocado. De acordo com uma cláusula raramente usada no protocolo de emergência da família real, o anúncio de William desencadeou uma resposta de segurança e sucessão que exigia que todos os membros da linhagem real se apresentassem no Reino Unido, incluindo aqueles que não estavam mais em serviço ativo. Meghan Markle, no entanto, recusou-se. Segundo fontes próximas, ela não confiava nas circunstâncias e temia a imagem negativa de ser arrastada de volta para uma família que já havia consumido grande parte de sua vida. Harry embarcou sozinho sob forte pressão e desembarcou com um fardo que ia muito além do que o mundo podia ver. À medida que se aproximava do palácio, as coisas só se complicavam. A princesa Anne e o príncipe Edward intervieram pessoalmente, impedindo Harry de entrar nos aposentos reais privados. Assessores descreveram um impasse tenso no corredor oeste, com vozes alteradas, acusações e momentos em que a segurança teria se interposto entre os membros da família. Anne, inabalável, disse a Harry que isso não tem a ver com suas emoções, mas sim com a sobrevivência da coroa. Harry resistiu, agitando a carta e exigindo falar com William, mas William não estava lá. Ele havia partido para Sandringham imediatamente após o anúncio, cortando todas as linhas de comunicação direta. O que deveria ser uma reconciliação familiar privada estava agora se desfazendo diante dos olhos de todos os funcionários do palácio. E então veio a reviravolta mais devastadora. William pretendia que sua mensagem chegasse primeiro a Harry. Uma versão preliminar de seu discurso havia sido entregue pessoalmente a mensageiros reais, com instruções rigorosas para que a colocassem nas mãos de Harry antes de ser divulgada à imprensa. Mas algo deu errado. Seja por interferência ou por manuseio incorreto, Harry nunca recebeu o presente. Ele descobriu como todo mundo pelas manchetes e pelas redes sociais. E quando o fez, sentiu-se traído. Não importava qual fosse a intenção de William. O estrago já estava feito. Num corredor repleto de retratos de seus ancestrais, os dois irmãos se encararam mais uma vez. Não havia câmeras, nem microfones, apenas dois homens unidos pelo sangue, mas separados por feridas profundas demais para serem descritas em palavras. Uma fonte afirmou que Harry fez apenas uma pergunta. Era para eu ser pego de surpresa. De novo, William não respondeu. Não podia, porque a verdade era que essa tempestade tinha ficado fora de controle, até mesmo para ele. O vínculo já fragilizado entre eles acabara de sofrer mais um duro golpe, e o fantasma dos últimos desejos da mãe pairava mais pesado do que nunca. E embora a chegada repentina de Harry tenha chocado o mundo, nada preparou a família real para quem apareceria em seguida, com uma voz que fora silenciada por tempo demais. Ela estivera ao lado de William em todas as tempestades da família real, nas guerras de reputação, nas traições institucionais, nos escândalos sussurrados e na sombra da doença que pairava sobre seus momentos mais frágeis. Mas desta vez, algo se quebrara dentro dela, silenciosamente e de forma irreversível.
Enquanto o mundo assistia William proferir o discurso mais comovente de sua vida, poucos notaram o tênue contorno de outra figura congelada atrás do vidro do palácio. Aqueles que olharam com atenção puderam vê-la. A silhueta de uma mulher tremendo sob o peso esmagador de uma verdade que ela lutara desesperadamente para conter. Catherine estava desmoronando e o mundo finalmente testemunhava o colapso do pilar mais forte do palácio. Sua saúde, já sussurrada em círculos discretos, vinha se deteriorando há semanas. Fontes próximas relataram ausências inexplicáveis, desmaios e dias em que ela não saía do quarto. Mas não era apenas físico. Era uma implosão lenta, fruto da exaustão emocional, da crescente pressão dos segredos do palácio e do isolamento de saber demais e dizer de menos. E a proximidade insuportável com o declínio emocional de William. Cada conversa noturna se tornava mais sombria. Cada estratégia sussurrada se dissipava em silêncio. Ela suportou o fardo com graça. Mas até os diamantes se quebram sob pressão implacável. E agora, a pressão se tornara insuportável. O momento decisivo não foi televisionado, mas também não foi privado. Uma fonte dentro do palácio confirmou que, poucas horas antes do anúncio de William, um diário pessoal de Catherine havia vazado. Como ele foi obtido, permanece um mistério, mas o seu conteúdo era simplesmente devastador. Páginas de agonia silenciosa, decepção e pavor. Entre as anotações, uma frase se destacava como um grito abafado pela tinta: "Quem me dera ter ido embora antes que isso nos destruísse a todos." Aquela frase crua e devastadora logo daria a volta ao mundo e se tornaria a citação que definiria o desmoronamento da família real. Catherine nunca havia falado com a imprensa, nunca concedido uma entrevista. Mas sua dor agora tinha voz e era mais forte do que qualquer declaração do palácio. Fontes afirmam que a rainha Elizabeth havia instituído protocolos de proteção rigorosos em torno de Catherine, prevendo o papel que ela eventualmente seria obrigada a desempenhar. Mas após o falecimento da rainha, esses protocolos foram discretamente desmantelados por ordem do próprio rei Charles. O falecido monarca pressentiu algo sobre a forma como a coroa se transformaria, sobre o quão vulnerável Catherine se tornaria com a intensificação dos holofotes da realeza. Mas com a ausência da rainha e Charles assumindo o controle, Catherine ficou exposta tanto emocional quanto politicamente. Ela implorou a William que não se pronunciasse, não porque ela não acreditasse nele, mas porque sabia o preço que isso cobraria. Ela já o vira desmoronar sob o peso de descobertas que jamais deveriam ter sido dele. Ela o avisou que, uma vez feito aquele anúncio, não haveria volta. Mas William, movido pela verdade e atormentado pelo dever, já havia feito a escolha. E assim, Catherine ficou sozinha. Não em público, mas nos cantos isolados do palácio, onde nenhuma câmera podia chegar. Silenciada não por ordem, mas pela dor. Mas mesmo quando a princesa se calou, outra voz se ergueu, uma voz que permanecera silenciosa por tempo demais. A princesa Anne estava pronta para revelar a verdade. Ninguém fala como a princesa Anne, nem em voz baixa, nem em enigmas. E certamente não com medo. Então, quando ela entrou na Câmara Real privada, momentos depois do anúncio bombástico de William, a atmosfera mudou instantaneamente. Os assessores ficaram em silêncio. Camila ficou paralisada. E Charles, pela primeira vez em anos, pareceu incerto. A voz de Anne não se elevou, mas não precisava. Porque as 6 palavras que ela proferiu soaram com o peso de um martelo batendo em um trono em ruínas. Não era isso que ela queria. Com aquela única frase, o véu de negação que envolvia o círculo íntimo da realeza foi violentamente rasgado. A fúria de Anne não era vaga, não era especulativa, era calculada e certeira como um laser.
A acusação era dirigida diretamente a Camila e aos seus principais assessores, que durante muito tempo protegeram Charles da dissidência. Ela os acusou não de erros políticos, mas de algo muito mais perigoso, a distorção deliberada da integridade da linhagem da monarquia. Segundo Anne, existiam instruções finais não publicadas, diretrizes pessoais da rainha Elizabeth. Nunca foram tornadas públicas, mantidas em sigilo. E isso foi mantido em segredo até mesmo do conselho privado. Não se tratava de desejos cerimoniais. Eram medidas de proteção, salvaguardas, diretrizes. Elizabeth elaborou isso em seu último ano, quando sua saúde estava debilitada e sua confiança no novo regime começou a ruir. Ana alegou que as instruções privadas da rainha haviam sido deliberadamente ocultadas, pois representavam uma ameaça para aqueles que agora se beneficiavam de sua ausência. E quando ela citou esses mesmos documentos, Camila explodiu em fúria. O que se seguiu não foi uma mera discordância, foi uma explosão. Ana questionou abertamente a legitimidade do lugar de Camila na linha de influência cerimonial, perguntando em voz alta se a rainha alguma vez aprovou verdadeiramente o título completo que lhe fora concedido. Camila, vermelha de raiva, saiu furiosa, mas não sem antes proferir um comentário mordaz sobre ser a única que mantinha a família unida. Ao que Anne teria respondido: então não é de admirar que tenhamos nos desfeito. Após o confronto, Anne solicitou um momento a sós com William. Em um tranquilo gabinete real, ela tirou um envelope que não via à luz do dia há mais de um ano. Suas bordas estavam desgastadas. Seu selo estava intacto. Ostentava o brasão particular da rainha Elizabeth e havia permanecido sob a proteção de Ana Bolena desde o falecimento da rainha. Ela entregou o envelope a William sem dizer uma palavra. E por um instante o ambiente ficou em silêncio, como se a própria monarquia estivesse se preparando para o que aquele envelope continha. Dentro havia páginas escritas à mão. Não foram declarações de poder, mas reflexões emocionais, medos e uma frase arrepiante que, segundo consta, dizia: se o peso se tornar insuportável, confie apenas no sangue. O que Anne fez não foi um golpe de Estado, foi um acerto de contas. Ela havia traçado uma linha rígida entre dever e negação, entre a tradição e a máscara moderna que a distorcia. Sua intervenção não se tratava apenas de esclarecer os fatos. Tratava-se de recuperar o que ela acreditava ter sido roubado nos corredores silenciosos da ambição palaciana. Para William foi um raro momento de lucidez em meio a uma tempestade de confusão. Mas a lucidez teve um preço. Porque escondida nas revelações de Ana havia uma verdade que nem mesmo Guilherme estava preparado para encarar, uma verdade envolvendo alguém tão jovem, tão inocente, que ninguém esperava que se tornasse uma arma nessa luta pela coroa. Mas o que Ana revelou em seguida chocou até mesmo Guilherme, porque envolvia alguém que ninguém esperava que estivesse no centro dessa crise. Um jovem da realeza, cuja inocência agora era usada como arma. Ele é apenas uma criança. Mal tinha altura suficiente para alcançar o pódio de onde seu pai acabara de discursar. Contudo, nas sombras dos muros de Buckingham, o príncipe George havia se tornado, sem saber, o centro de uma tempestade que ameaçava dividir a monarquia em duas. O público pressentia que algo estava errado. Seu súbito desaparecimento dos passeios em família, o cancelamento abrupto de compromissos, os sorrisos forçados que mal duravam um instante. Mas agora a verdade emergiu da forma mais chocante imaginável. Uma cláusula oculta enterrada nas profundezas do testamento particular da rainha Elizabeth acabara de ser revelada. Ela não se limitava a delinear uma esperança ou uma sugestão. Nomeava George como o receptáculo para um tipo diferente de monarquia. Uma monarquia intocada pelo comprometimento, pelo caos e pela corrupção silenciosa que corroeram a coroa por dentro.
A cláusula não era meramente simbólica, ela detalhava um programa secreto de herança e mentoria estabelecido pela rainha em seu último ano de reinado. O programa foi concebido para contornar os assessores tradicionais e colocar o príncipe George sob a tutela direta de três indivíduos, William, Anne e uma figura não identificada fora do aparato real tradicional. O que mais perturbou o palácio, contudo, foi justamente o que a linguagem da rainha claramente evitou: Camila. Em todas as 14 páginas de seu suplemento manuscrito, não havia uma única menção ao seu nome em relação à geração seguinte. Foi intencional, era inconfundível e era condenatório. Essa revelação explodiu nos bastidores. Camila, já furiosa com a intervenção de Ana, agora se via excluída de mais um futuro na realeza. E Catarina, que por muito tempo lutara para proteger seus filhos das maquinações da corte, recusava-se a entregar George para qualquer compromisso fora de sua supervisão. O que antes era uma tensão passiva entre as duas mulheres da realeza, agora se transformara em confronto direto. Testemunhas descreveram uma troca de palavras explosiva entre Camila e Catherine, na qual Camila a acusou de orquestrar uma armadilha sucessória, um complô para marginalizar permanentemente sua influência, escondendo-se atrás das palavras póstumas da rainha. A resposta de Catherine foi fria e definitiva: "Você nunca fez parte do plano dela." O motivo do desaparecimento de George, da vista do público, agora fazia sentido, embora de forma dolorosa. Ele não estivera doente. Ele não fora enviado para o exterior. Ele estava sendo protegido. Anne assumiu a responsabilidade de cumprir os desejos particulares da rainha, e em uma cerimônia discreta, realizada em uma das capelas privadas de Elizabeth, presenteou George com um artefato simbólico, uma relíquia transmitida pela linhagem real que se dizia ser concedida apenas quando o futuro precisava ser protegido a todo custo. A natureza desse objeto permanece um segredo bem guardado. Mas o seu significado era claro. George agora era mais do que um menino. Ele era um símbolo do que ainda podia ser salvo. Mas esse momento de revelação não ficou sem consequências. Poucas horas após o vazamento dos detalhes do testamento, funcionários do Palácio Leais, a Camila, começaram a circular contestações questionando a validade dos escritos finais da rainha, sugerindo falsificação ou mesmo manipulação. Uma guerra legal e emocional havia começado, e no centro dela estava uma criança jovem demais para entender o peso que repousava sobre seus ombros. E enquanto o mundo se concentrava em George, o próximo passo de William provaria que ele ainda não havia terminado. Havia ainda um nome que ele havia omitido em seu anúncio, intencionalmente. Ela pensou que tinha vencido depois de anos manobrando pelos escalões da realeza, sobrevivendo ao escrutínio público e estando ao lado de Charles como rainha consorte. Camila acreditava ter garantido seu lugar na história, mas ela jamais imaginou o que aconteceria naquela noite. Conforme o crepúsculo caía sobre o palácio e a tensão se instalava no ar, o príncipe William se posicionou na galeria real, não para honrar a tradição, mas para reescrevê-la. O discurso que proferiu não foi uma homenagem, nem um apelo. Foi uma declaração de guerra contra tudo o que Camila havia construído silenciosamente. Com uma frase calma, porém incisiva, ele anunciou a ordem real de reinicialização. E, ao fazê-lo, destruiu os próprios alicerces do poder dela. A reestruturação real foi mais do que simbólica. Foi uma diretiva abrangente, assinada e selada, que reestruturou a hierarquia cerimonial da realeza e removeu formalmente Camila de qualquer posição de influência ligada à próxima geração de herdeiros. Seu nome não foi rebaixado, foi apagado. Apagada das listas, excluída do planejamento. Riscada de documentos que outrora lhe prometiam um legado entre os futuros governantes da Grã-Bretanha.
E no instante em que o decreto foi lido em voz alta no Resed, os salões de mármore de Windsor, os suspiros, se espalharam como fogo em palha seca. O rosto de Camila teria se transformado em pedra, mas por trás de seus olhos havia uma tempestade que ela não conseguia mais conter. A reação dentro do palácio foi imediata. Funcionários antigos e leais a Camila se demitiram em protesto, alguns em silêncio, outros batendo portas atrás de si. Mas muitos outros permaneceram e ainda mais discretamente aplaudiram. Durante anos, eles haviam caminhado em ovos navegando por uma estrutura de poder que privilegiava o silêncio em detrimento da verdade. Agora, a dinâmica de poder havia se invertido. E pela primeira vez a princesa Anne, o príncipe Edward e Catherine se uniram contra Camila. O alinhamento entre eles foi sutil a princípio, um olhar trocado aqui, um aceno de cabeça ali. Mas a portas fechadas a coordenação entre eles fora meticulosa. O golpe final não foi apenas estratégico, foi deliberado. O silêncio de Charles foi talvez o sinal mais eloquente de todos. Ele observou o desenrolar dos acontecimentos de uma varanda privada, sem dizer uma palavra, sem levantar uma mão em defesa. Se por choque, culpa ou aprovação tácita, ninguém saberia dizer. Mas sua recusa em intervir deixou Camila completamente exposta, uma rainha consorte, apenas no nome desprovida de aliados e privada de legado. Qualquer poder que ela outrora reivindicara, agora lhe escapava por entre os dedos. E então veio a imagem, que assombraria a história da realeza para sempre. Camila, escoltada para fora da ala leste do palácio por guardas reais, seus saltos ecoando no chão de pedra fria, o rosto banhado em lágrimas. Não era exílio? Ainda não. Mas foi o mais perto que a monarquia já chegou de repudiar publicamente a sua própria rainha. E para muitos que assistiam pareceu justiça. Mas mesmo em meio às consequências, uma última reviravolta permaneceu. E ela estava escondida não em documentos ou decretos, mas na última mensagem de voz que Diana deixou para seus filhos. Sepultada sob décadas de silêncio, selada pela dor, protegida por protocolos, existia uma voz que se recusava a ser esquecida. As últimas palavras da princesa Diana, gravadas poucas semanas antes de sua morte, foram por muito tempo consideradas perdidas. Mas o destino, ao que parece, tem um senso de tempo cruel. Numa noite em que a monarquia estava à beira do colapso, uma fita cassete quebrada e empoeirada foi retirada de um depósito real trancado que outrora pertencera à própria rainha. Ninguém esperava que funcionasse, mas quando o áudio distorcido começou a chiar, a sala congelou. Sua voz suave, deliberada e assombrosa atravessou o tempo como um último ato de desafio divino. Nunca confie numa coroa que esquece suas raízes, disse ela. E nessa frase toda a ilusão a qual William ainda se apegava desmoronou. A gravação, embora curta, foi condenatória. Diana falou não apenas como mãe, mas como uma mulher cercada por traições, insinuando forças dentro do palácio que manipularam sua vida e distorceram sua verdade. Embora nunca tenha citado nomes, seu tom mudou ao falar daqueles que ela acreditava que um dia moldariam o futuro de seu filho. Uma frase se destacou: se algum dia reescreverem seu lugar no mundo, saiba que tudo começou com ela. Para William, não havia dúvidas a quem ela se referia. O impacto da gravação foi imediato e devastador. William, já fragilizado pelo peso das recentes revelações, teria entrado em colapso ao ouvir a voz da mãe. Ele se isolou por horas. A dor não estava apenas na mensagem, mas também no momento em que foi transmitida. Ele havia feito o anúncio destruído a imagem da instituição e exilado Camila do futuro da realeza. Mas essa mensagem de voz foi a confirmação final de que cada escolha dolorosa estivera alinhada com a verdade não dita de sua mãe o tempo todo. Ele não guardou segredo. Em um momento, a sós,
William entregou a fita à princesa Anne, confiando que ela lidaria com a situação não como membro da realeza, mas como a mais ferrenha defensora de sua mãe. Mais tarde, naquela noite, a gravação foi reproduzida em uma sala de estar tranquila em Windsor. Estavam presentes George e Charlotte, sentados ao lado de Anne, que explicou que o que estavam prestes a ouvir não era para o mundo, mas para eles, para o seu sangue, para o seu futuro. E enquanto a voz de Diana preenchia a sala, a história se desdobrava sobre si mesma. Uma mãe, há muito falecida, acabara de recuperar seu lugar em uma monarquia que nunca lhe fora permitido moldar. A notícia da descoberta da mensagem de voz não ficou contida. À medida que a informação vazava para a imprensa, o público reagiu de uma forma nunca vista desde o funeral de Diana. Hashtags se espalharam como fogo em palha seca. Durante a noite, vigílias surgiram nos portões do palácio. Velas ardiam em memória de uma mulher que o mundo jamais deixou de lamentar. Através das gerações, as pessoas choraram não apenas pelo que havia sido perdido, mas também pelo que finalmente fora ouvido. E enquanto a poeira do caos assenta uma última mensagem desesperada, abala a monarquia mais uma vez. E vem de alguém que ninguém esperava que voltasse a falar. Ele observara tudo se desenrolar a portas fechadas, inexpressivo, impassível, como se a distância pudesse protegê-lo da onda gigante que já havia devastado sua família. Mas chega um momento em que até mesmo um monarca precisa quebrar o silêncio. E assim, após dias de silêncio ensurdecedor, o rei Charles finalmente se pronunciou, não ostentando o manto de um governante, mas carregando o peso insuportável do arrependimento de um pai. A nação esperava uma defesa. O que eles receberam foi algo muito mais surpreendente. Não foi uma refutação, foi uma confissão. E a cada palavra, Charles desmantelava a ilusão de controle a qual se agarrara por décadas. Em um pronunciamento real de emergência, não programado, sua voz tremia não pela idade, mas por algo mais profundo: culpa, cansaço. E a constatação de que a instituição que ele jurara defender havia no processo destruído o que mais importava: sua família. Não fui forte o suficiente para manter a família unida, admitiu ele olhando diretamente para a câmera. Não havia bandeiras do palácio, nem enquadramento majestoso, nem cenário cerimonial. Apenas um homem despojado de desculpas, expondo as fissuras entre a paternidade e a monarquia. Ele reconheceu suas falhas, não apenas como soberano, mas também como marido, que deixou o passado se prolongar por muito tempo, e como pai que viu seus filhos se isolarem cada vez mais. Então chegou o momento que chocou todo o reino. Charles ofereceu-se para se afastar indefinidamente das funções reais, não apenas como um gesto simbólico, mas como um meio de abrir caminho para a restauração. A monarquia admitiu: ele não poderia mais prosperar sob a velha guarda. O mundo mudou, disse ele, e a coroa precisa mudar com ele ou não mudará de forma alguma. Os que estavam dentro do palácio estavam divididos. Alguns chamavam aquilo de rendição, outros de o ato mais corajoso do seu reinado. Mas o povo do lado de fora, esse sim ouviu, e muitos choraram. Naquele que talvez se torne seu ato mais marcante, Charles anunciou que restabeleceria formalmente os últimos desejos não publicados da rainha Elizabeth como protocolo real oficial. Com isso, cada documento suprimido, cada carta oculta e cada diretiva lacrada da falecida rainha guiariam o próximo capítulo da instituição. Eles não seriam mais soterrados pela ambição e pela tradição. Eles liderariam. E ao fazer isso, a voz de Elizabeth finalmente retornaria ao trono que ela deixara para trás. Mas foram as palavras finais de Charles que se gravaram na alma da nação: que o futuro seja deles, não meu.
Com essa frase, ele abdicou não da coroa por completo, mas do poder de controlar seus rumos. Ele se afastou do legado e mergulhou na humildade, na tristeza, na aceitação de que a era que representava finalmente chegara ao fim. E assim, o palco da realeza foi reiniciado. Mas quando as câmeras desligaram e o silêncio retornou ao palácio de Buckingham, o mundo sabia de uma coisa: a monarquia nunca mais seria a mesma.